Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, chegando com mais uma edição do informativo do canal Detetives Vascaínos. E nesse espírito natalino, eu já te peço aquela curtida nesse vídeo, o seu apoio ainda mais nesse projeto. E claro, se ainda não se inscreveu, não perca seu tempo, hein? Se inscreva! Aqui a notícia é tratada com toda a credibilidade possível. Bom, e nesse vídeo de hoje eu vou destacar as chegadas e as saídas. O Vasco hoje finalmente anunciou mais contratações e uma despedida, hein? A do zagueiro Ricardo Graça, que está indo para o Japão. Vamos falar sobre o novo zagueiro contratado Anderson Conceição e sobre o meia Isaac, que veio emprestado pelo Grêmio e chega com uma grande desconfiança por parte dos torcedores. E de Porto Alegre, um setorista do Grêmio vai nos colocar a par do que esperar desse jogador. E não para por aí não, hein? Vou falar também das próximas contratações que estão por vir e de uns nomes que a galera andou cogitando por aí, mas que por hora o Vasco ainda não se interessou. Vamos em frente! Bom, e o Vasco hoje anunciou chegadas, mas também despedidas. O primeiro dos anúncios do dia foi a confirmação da saída do zagueiro Ricardo Graça para o futebol japonês, mais precisamente para o Júbilo Iata. O valor da venda não foi divulgado, mas acredita-se que grande parte dele será utilizado para pagar dívidas acumuladas com o próprio jogador e o seu empresário. Mas se um sai, o outro chega, né? E como era esperado, o clube anunciou hoje oficialmente o acerto com o zagueiro Anderson Conceição, que estava no Cuiabá. O jogador, que já estava apalavrado com o Vasco, rescindiu amigavelmente o seu compromisso com o time mato-grossense e pôde enfim ser anunciado. Em suas redes sociais, o atleta deixou claro o seu desejo de vestir a camisa do Vasco, que, segundo ele, é seu time de infância. Para Anderson, o convite do Vasco soou como uma convocação. Chegou com moral o zagueiro, né? E aí, o que achou da saída do Ricardo Graça? E da contratação do Anderson Conceição? Gostou? Opine aí! Outro jogador anunciado hoje que pegou muito torcedor de surpresa foi o meia Isaac do Grêmio. O jogador fez sua base toda no próprio Grêmio e sem espaço no clube gaúcho, acabou sendo emprestado no início da temporada para o Fortaleza e no meio desse ano para o América Mineiro. Em ambos os clubes não teve grandes oportunidades e acabou retornando ao Grêmio. Só que o técnico Wagner Mancini não iria aproveitá-lo e acabou o Vasco se interessando pelo atleta e incorporando em seu elenco até o final de 2022. Bom, mas para a gente saber o que esperar desse atleta, o ideal é ouvirmos pessoas que acompanharam esse jogador por lá, no dia a dia. E eu escolhi um setorista do Grêmio, o experiente repórter Marco Souza, da Gaúcha ZH. E ele nos conta agora um pouquinho sobre o atleta e se poderá ser útil por aqui. Confira aí. Fala, Marcos, tudo bem? Então, o Isaac é um jogador que eu comparo muito ao estilo de jogo do Luan. Ele na base ele tinha essa característica, assim como aconteceu com o Luan. O Luan na base do Grêmio começou como um jogador de lado de campo, passou em algumas partidas a ser utilizado como um falso 9 ali, ou jogar um pouco mais adiantado, e que também fez algumas vezes a função de meia central. E o Isaac tem um pouco dessas características, né? Ele não é um jogador de muita técnica, mas ele compensa isso com muita movimentação. Ele é um jogador que consegue fazer o que o Renato pedia, que era para o centroavante aproximar do meia, para criar indefinição no sistema defensivo. E ele se aproveitou disso em alguns jogos e fez alguns gols, fez gol até em Clássico Grenal. Então é um jogador de um estilo muito daquele Grêmio de toque de bola, de valorização de posse, de tentar atacar o adversário chegando com passes até a área. Mas ele tem algumas carências técnicas que talvez impossibilitem que ele seja utilizado em todos os tipos de esquema, né? Num estilo de jogo mais talhado a essa fase ofensiva de jogar com muita aproximação, muita mobilidade dos jogadores, ele pode ser um atleta interessante. Ele passou também agora pelo Fortaleza, pelo América, não conseguiu ter muitos minutos, então a gente não sabe como é que ele pode reagir fora também, mas é um jogador interessante, é um jogador com perfil físico bom, é um atleta de bom porte, mas acredito que para o Vasco
ele possa ser talvez um meia, ou talvez até como um falso 9 em alguns jogos. Esse é o tipo de jogador que eu acredito que ele seja, tá bom? Forte abraço, meu amigo. Valeu, Marco. Bom, e a tendência é o Vasco anunciar mais uma aposta para esse elenco, hein? Trata-se do meio atacante Vitinho, de 21 anos, e que também não seria aproveitado pelo Corinthians para 2022. Apesar de ter sido utilizado pelo técnico Silvinho nesse Brasileirão, a diretoria do Clube Paulista resolveu dar mais rodagem ao atleta em outro clube. Ele deverá ser cedido ao Vasco por uma temporada, com os salários sendo pagos integralmente pelo Clube Cruz Maltino. E aí, o que acharam dessas apostas que o Vasco está trazendo? Será que vai dar liga? Comente, deixe aí a sua opinião. Dando prosseguimento, outro nome que está numa situação bem encaminhada é do atacante Raniel, que pertence ao Santos. Isso mesmo. Apesar de grande parte da torcida considerar uma contratação de alto risco pelo seu histórico, o Vasco deve mesmo contratá-lo. Pelo menos é o que me informou hoje seu empresário Carlito Maia. Num contato que tive com ele pela tarde, já informado pelo Twitter e Instagram do @Detetive Vasco, o agente deixou claro que as tratativas estavam em andamento entre os clubes e que a negociação, estava bem próxima do fim. Ou seja, um desfecho positivo para o jogador atuar pelo Vasco em 2022. Acredita-se que o Vasco arque com 50% do salário do jogador e os outros 50% cabendo ao Santos. E aí, você apostaria no Raniel ou o Vasco precisava de um nome de mais referência, de mais bagagem para o comando do ataque? Fique à vontade para comentar. Para fechar esse informativo, eu vou dar uma satisfação rápida aos torcedores que nessa época de especulações de mercado sempre me perguntam por alguns nomes se não teriam chances de vir para o Vasco. Separei 2 deles aqui. O primeiro é o atacante Fabrício Daniel, do América Mineiro. Peça importante na campanha histórica do Clube Mineiro nesse Brasileirão. A sua continuidade por lá é incerta por conta de uma grande quantia que precisaria pagar ao Mirassol, detentor dos seus direitos. Hoje mantive contato pela manhã com seu empresário Neto Genovez e ele garantiu que até o momento não recebeu nenhuma sondagem do Vasco. Outro é o ex-meia do Botafogo, Bruno Nazário. Ele estava emprestado pelo Hoffenheim da Alemanha ao próprio América Mineiro, porém não repetiu as boas atuações da época do Botafogo e não teve o contrato renovado. Mas por hora o Vasco não se interessou pelo jogador, hein? O Nenezini, o seu empresário, me afirmou que ninguém do Vasco o procurou até o momento. Bom, amigos, enfim, por hoje é só. Mas antes de me despedir, queria deixar aqui um Feliz Natal para cada um de vocês que me assiste diariamente, que prestigia esse trabalho, que acredita em tudo que informamos por aqui e que respeita, acima de tudo, esse projeto jornalístico. Que vocês possam receber muitos presentes e que o principal deles sejam o amor, a união e a saúde da sua família. Isso é mais importante. Tenha um Natal abençoado, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.